Alguns estudos revelam que 43% das mulheres fantasiam com dupla penetração, ou seja, elas sonham com ela, o parceiro dela e mais um homem na intimidade. A gente vai ver esse caso aqui do lado e depois vai voltar com algumas ponderações importantes sobre isso. Eu e o Bruno já conversamos sobre isso. Eu não sei como que eu ficaria, né, vendo outra mulher, de repente, conosco. Mas com outro homem eu gostaria de experimentar. Vocês perceberam muito bem, a gente está presenciando aqui uma mulher casada falando sem pudor algum que ela gostaria de experimentar mais um homem na intimidade junto com o marido dela. Entretanto, ao mesmo tempo que ela fantasia e diz publicamente que deseja se entregar a dois homens, ela exige que o marido se torne fiel apenas a ela e diz que eu não me sentiria muito bem. Em essência, ela está negando qualquer tipo de possibilidade de ter mais uma mulher com eles na intimidade. Um dos grandes problemas que nós temos como homens é que temos uma grande dificuldade de reconhecer a promiscuidade nelas e reconhecer que elas simplesmente não são santas como nós somos levados a fantasiar. A grande questão é que o homem tem uma tendência muito masculina, a sempre esperar tudo da mulher corretamente, tudo benéfico, tudo bom. Muitas vezes nós temos uma ansiedade muito grande de nos sentir amados e de amar. Então nós acabamos fantasiando as pessoas com quem nós vamos nos relacionar futuramente, quando na verdade as coisas não funcionam dessa forma. Por exemplo, nós temos algumas pesquisas que mostram que entre os 18 e os 29 anos, as mulheres são ligeiramente mais propensas a trair do que os homens. As mulheres traem cerca de 11%, enquanto os homens traem cerca de 10%. É uma diferença muito pequena. Entretanto, ela contradiz toda a narrativa vigente de que as mulheres seriam santas, nunca fariam nada de errado, enquanto os homens são os maiores traidores que estão fazendo tudo de errado, enquanto colocam as mulheres como meras vítimas das situações que eles as obrigam a viver. A grande verdade é que as mulheres fantasiam e romantizam muito serem disputadas por dois homens. As mulheres têm essa ideia, né, de que é algo extremamente excitante estar no centro da disputa de dois homens que estão dispostos a ir até as últimas consequências por elas. Quando nós analisamos muitos filmes voltados para o público feminino, nós sempre vamos perceber uma reviravolta. Uma mulher ela está sendo amada por dois homens igualmente e ela está indecisa. Ela precisa tomar uma decisão, mas ela não sabe como agir. E você vai ter um homem que é o cara correto, certo, honrado, e do outro o cara que é considerado um cara sem pudor, um cara sem educação, sem instrução, sem riqueza, que convida ela para uma vida de aventura, de incerteza, e ela precisa tomar a decisão. E em algum momento vai ter uma reviravolta que ela vai decidir estar com um deles. Essa mesma linha narrativa a gente encontra desde de filmes mais recentes como Crepúsculo até filmes mais antigos como Casablanca. O cinema clássico de Hollywood já apresentava isso com naturalidade para as mulheres. O que quebra totalmente aquela narrativa de que antes as mulheres elas estavam sempre corretas e não faziam nada de errado. Quando na verdade naquela época no cinema preto e branco, no início do cinema, já era mostrado que isso era algo que as mulheres desejavam ter contato. E por isso mesmo havia conteúdo voltado para esse público. É muito difícil para o homem hoje sentir que ele pode confiar numa mulher. Eu acredito firmemente que são poucas coisas que você pode confiar. Uma delas é a Growth. Você pode comprar no site da Growth usando o nosso cupom de desconto FURIA. Você vai ter um desconto incrível e você vai se tornar fisicamente o homem que você sempre sonhou. É o momento de você investir em você e parar de você gastar o seu dinheiro com coisas supérfluas, coisas que não vão levar você a um futuro, com coisas que são apenas meramente utilitárias e momentâneas. Um homem precisa aprender a se amar sobretudo. Você nunca vai conseguir amar alguém devidamente e talvez você nunca consiga ser amado por alguém devidamente se você não se amar primeiro, se você não cuidar de você, cuidar de quem você quer ser. Então, compre nos produtos Growth, entre numa academia, mare e use o cupom FURIA. A Growth é a nossa parceira aqui. Comprando lá, usando o nosso cupom, você vai estar patrocinando todo o nosso trabalho das mais variadas mídias sociais. Então, te espero, compre lá e vamos continuar com o vídeo.
Mas voltando, eu estou falando com vocês que essa linha narrativa já era muito importante desde a época de ouro do cinema hollywoodiano. Entretanto, se a gente recuar um pouco mais no tempo, a gente vai perceber como essa narrativa que representava essa fantasia feminina é muito mais anterior do que nós podemos imaginar. Por exemplo, na continuação da Ilíada, que é a Odisseia, nós já encontramos o arquétipo da mulher que fantasiava com isso. Basicamente, Odisseu ficou 10 anos lutando na guerra de Troia e demorou 10 anos para retornar para sua casa. Seu reino se chamava Ítaca. Quando Odisseu finalmente retorna, ele encontra um panorama muito sombrio da situação. O que acontece? As pessoas acreditavam que ele havia perecido na batalha. Então, 100 homens de reinos diferentes foram até Ítaca e falar com Penélope, esposa de Odisseu, que acreditavam que era viúva. Você precisa escolher um de nós para casar com você, ser seu marido, seu rei, e governar o reino para fazê-lo prosperar. E o que Penélope fala com eles? Tá bom, eu vou escolher um de vocês. Entretanto, eu vou só tomar essa escolha após costurar uma mortalha em homenagem ao meu marido falecido. E eles aceitam isso. E o que Penélope faz? Ela costura a mortalha durante o dia e de noite ela desfazia todo o trabalho. Assim ela conseguia manter indefinidamente aquela situação sem nunca ter que escolher. Entretanto, numa visão psicanalítica, isso é algo estranho. Ela poderia simplesmente ter falado com eles: eu não quero nenhum de vocês. Eu tenho o poder de escolha de não querer. Vão embora, voltem para o reino de vocês, que eu vou permanecer no estado que eu estou. Além de não fazer isso e tomar a decisão, ela permitiu que aqueles homens ficassem anos, pois ela manteve esse subterfúgio durante anos, e durante anos eles ficaram consumindo as riquezas do país, abusando dos empregados, sabe, vivendo às custas de tudo aquilo que Odisseu criou com as próprias mãos durante toda a sua vida. Ela permitiu aquela situação que muitas vezes os servos dela foram agredidos, o filho dela foi agredido e maltratado. As pessoas que dependiam da proteção dela, ela entregou para esses homens durante anos, quando tudo dependia apenas do poder de decisão de ela falar: não quero nenhum de vocês, vão embora. Ela não precisava ter usado esse truque. Isso fica muito mais evidente em uma determinada situação específica que acontece. Odisseu finalmente consegue voltar para Ítaca, só que ele teme em ser agredido por esses homens. Então ele implora os deuses ajuda. E o que os deuses fazem por ele? Transformam ele em aparência durante algum tempo de um velho mendigo. Assim ele poderia ter a consciência de tudo o que estava acontecendo, os planos de todo mundo, sem ser identificado, e fazer isso de modo seguro. Em um determinado momento, ele está nos jardins do palácio. Está nos jardins do palácio. E ele encontra Penélope vindo até ele, muito aflita. E Penélope fala com ele: velho ancião, eu quero compartilhar um sonho com você. Eu tenho certeza que você vai poder me dar orientação sobre o real significado desse sonho. A gente precisa lembrar que existe o arquétipo do homem sábio. O homem velho, vivido, sempre foi um repositório de sabedoria, principalmente para os mais jovens. E ele, sem ela saber que ele estava falando com o próprio marido, né, apenas ele tendo a consciência disso, ele fala: não, pode me contar o seu sonho, querida. E ela fala assim: eu tive um sonho muito triste. Eu tinha 12 gansos. E esses 12 gansos lindos me seguiam por onde eu fosse. Se eu ia para a direita, eles iam também. Se eu ia para a esquerda, eles iam atrás de mim. E eles adoravam comer comida das minhas mãos. Só que do nada veio um gavião. E esse gavião tão majestoso, tão poderoso, acaba com todos os meus 12 gansos. E eu fiquei muito triste, muito chateada por ter perdido os meus gansos, porque o gavião fez isso. O que você acha que pode ser esse sonho? Incrível. Numa visão psicanalítica, nós estamos tendo uma rima aqui com a situação vivente dela. Esses 12 gansos, na verdade, simbolizam os 100 homens que estão atrás dela. E o gavião claramente simboliza a volta de Odisseu, que vai pôr um fim em todos esses caras que estão abusando há anos do reino dele. Mas o mais importante é, Penélope fala: eu amava esses gansos, eu adorava ser seguida por eles, eu adorava alimentá-los da minha mão. Esse sonho demonstra inconscientemente toda a vontade e desejo de Penélope. Penélope, de fato, estava amando aquela situação de ter aqueles caras fazendo tudo aquilo para tê-la. Ainda que ela
pudesse falar verbalmente, meu Deus, eu estou sofrendo, o que está acontecendo? No íntimo dela ela gostava. E justamente por isso ela nunca tomava decisão e mantinha aquilo dessa forma. Penélope é, assim, o arquétipo da mulher que quer ser cobiçada. Entretanto, se você for no... Principalmente quando você pega mulheres psicanalistas, elas não conseguem chegar a essa conclusão e elas acabam fazendo um malabarismo gigantesco para poder explicar o que é esse sonho, quando ele é muito claro. Ele demonstra o desejo e o prazer de Penélope ser cobiçada por todos aqueles outros homens. E ela queria manter aquilo para sempre, se fosse possível. Mas deixando a psicanálise um pouco de lado, apesar de ela ser extremamente importante, pois nos dá as ferramentas de analisar comportamentos e pensamentos, vamos voltar um pouco para as questões dos artigos científicos. O que os artigos nos mostram? Que as mulheres em relacionamentos monogâmicos, elas têm uma tendência à infidelidade muito grande, principalmente no período que elas estão ovulando, e não apenas isso. Foi feita uma pesquisa muito legal mostrando o seguinte: quando a mulher ela é infiel com o marido, ela aguarda no mínimo 24 horas antes de ter qualquer tipo de intimidade com o marido. Na resposta dos questionários, o que elas respondiam, por que elas não tinham essa intimidade durante essas 24 horas, nesse período de tempo curto, era dizer, não, eu estou fazendo isso porque eu respeito meu marido, não seria certo eu ter intimidade com ele logo após ter com outro. Entretanto, na psicologia evolutiva nos mostra o seguinte: dentro de 24 horas é o período que a mulher tem mais probabilidade de engravidar do amante. E esse é o sonho delas. Poder engravidar do amante, falar que é do marido, forçar o marido a cuidar dessa criança como se fosse dele, mas passar os genes para as crianças do amante, enquanto encontram a provisão do marido. É isso que acontece. E eu sei que é extremamente duro, mas é a verdade que nós precisamos encarar. As mulheres são feitas para detectar qualquer tipo de sinalização de competição entre homens. E elas fazem de tudo para que esses homens compitam entre si, principalmente se ela puder se colocar como o troféu que esses homens vão disputar. Ela não se importa dos danos causados nessas vidas masculinas, desde que ela possa ter momentaneamente o prazer de se sentir a grande disputada. Nós temos uma área de membros aqui no nosso canal. Todos os estudos que eu cito aqui nos vídeos estão disponíveis para os membros do canal a partir do nível 2. Nós temos um canal exclusivo no Telegram para os membros, com conteúdo exclusivo diário, cheio de artigos científicos e indicação de livro. Nós falamos sobre o melhor do desenvolvimento masculino lá. Nós também temos para os alunos, os membros do nível 3, uma plataforma de aulas e e-books. Então, são mais de 150 aulas, mais de 150 e-books, com adição de conteúdo semanal, que vão levar você a se tornar o homem que você sempre quis ser. Então, torne-se membros, financiem meu trabalho aqui. Estamos juntos, pessoal.